A gente vai falar agora sobre o teorema do valor final. Esse teorema ele permite avaliar o comportamento de uma função f de t quando esta converge para um valor finito em t tendendo a infinito. A particularidade desse teorema é que a gente só consegue usar ele quando a gente sabe que a resposta vai convergir para um valor finito, né? Isso quando, claro, t tende a infinito. Mas mesmo assim ele é muito útil para descobrir, por exemplo, qual é o valor final de uma função, né, que o meu sistema vai ter, que minha resposta vai ter, quando eu já estou trabalhando dentro de Laplace, quando eu já tenho esse sistema organizado no domínio de Laplace. Beleza, pessoal? E aí, como é que se dá essa equação para aplicar esse teorema? Então, o meu limite de f de t quando t tende a infinito, ou seja, o valor da minha função quando o tempo tende a infinito, vai ser igual ao limite de s multiplicado pelo f de s, que é a transformada de Laplace da minha função, quando o s tende a zero. Beleza? Então a gente vai pegar a minha função f de s, multiplicar por um s e aplicar o limite quando s tende a zero. Mas para isso, como eu disse, eu tenho que, para eu confiar no valor que vai sair, eu tenho que saber que essa minha função vai convergir para um valor finito, né? Se isso não acontecer, eu posso ter um valor tipo desse limite que dê infinito, mas eu posso ter um valor que dê finito e uma resposta que não seja confiável. Então vamos para um exemplo. Se eu tiver esse sistema aqui dado por SCDO, y2 pontos, mais 3y ponto, mais 2y igual a 5u, com condições iniciais nulas, né? Se eu estou dizendo que esse meu y, quando t tende a infinito, ele vai para um valor finito, né, um valor constante, então isso funciona como se fosse um ponto de equilíbrio. É bem análogo. Quando eu tiver o t tendendo a infinito, como meu y vai ser constante, eu sei que a derivada dele e as derivadas seguintes vão ter que ser zero. Então, para t tendendo a infinito, eu vou zerar isso aqui. E eu fico com 2y de t tendendo a infinito é igual a 5u quando t tende a infinito, né? E eu chego nessa relação que o y é igual a 5 sobre 2 vezes o u. Se eu estiver trabalhando com um u que seja um degrau, então a minha resposta final aqui nesse caso vai ser 5 sobre 2, né? O valor de y, quando o tempo tende a infinito, vai ser 5 sobre 2. E aí, como é que a gente faz isso pelo teorema do valor final? O ideal é a gente já ter a função de transferência, né? A equação toda montada no domínio de Laplace. Mas como a gente não tem, vamos passar para o domínio de Laplace. Então, eu vou aplicar a transformada de Laplace de um lado e do outro da equação. E aí eu fico com, para y2 pontos, s ao quadrado vezes y de s. Para 3y ponto, 3sy de s. E para 2y, 2y de s, né? E isso vai ser multiplicado por 5 o de s. Só que aí já aplicando o de t igual a 1, igual a um degrau, né? Eu sei que quando eu tenho um degrau, a minha transformada da Laplace associada a ele é 1 sobre s. Então esse lado direito da equação termina virando 5 sobre s. E aí aqui do lado esquerdo eu consigo agrupar tudo em função do y de s, até que, passando isso aqui para o outro lado, eu fico com y de s igual a 5 sobre s, 1 sobre s ao quadrado, mais 3s mais 2. E aí eu vou aplicar o teorema do valor final, né? Então,
eu vou multiplicar por um s e fazer o limite quando s tende a infinito. Esse s que eu multipliquei se cancela com s que veio do u. E aí eu fico com essa equação aqui, né? Aplicando o s tendendo a zero, eu consigo cancelar isso aqui. E eu chego ao resultado 5/2, que é o meu y quando t tende a infinito. É um teorema que, apesar de simples, ele pode chegar a ser bem útil, né? A gente vai ver a utilidade dele mais a seguir na disciplina. Então vamos lá. Seguindo, eu vou falar sobre função de transferência. Função de transferência é um conceito muito importante, mas é ao mesmo tempo um conceito muito simples. A função de transferência de um sistema é simplesmente a relação entre a transformada de Laplace da saída e a transformada de Laplace da entrada. Então, o meu sistema aqui, dado por um EDO que tem y e u, a função de transferência vai ser a transformada de Laplace de y dividido pela transformada de Laplace de u, ou seja, y de s sobre u de s. Só que tem algo, não é capcioso, mas que é algo que vocês têm que lembrar sempre, né? Quando eu estiver tratando de função de transferência, eu vou estar sempre admitindo condições iniciais nulas. Então está aqui bem destacado, é para vocês não esquecerem. Outra forma de se falar, de se tratar de função de transferência, é chamando de resposta. Faltou o S aqui. Deixa eu consertar. Resposta ao impulso. E por que isso? Né? Quando eu falo de resposta, é o valor do meu y de s. E quando eu tenho um impulso, o que acontece? O impulso aqui, meu u de t é um impulso. Isso faz com que meu u de s seja 1. E aqui o meu g de s, que é y de s sobre u de s, com isso virando 1, termina sendo igual ao y de s. Então, a minha função de transferência, o meu g de s, é equivalente à minha resposta quando a minha entrada é um impulso. Ou seja, a gente termina se referindo ao g de s algumas vezes também como resposta ao impulso do sistema. Vamos ver alguns exemplos de função de transferência, né? Só um, na verdade. Pegando aquele sistema que a gente acabou de ver no outro exemplo, quando eu coloco tudo aqui em função de y de s, eu tenho do lado esquerdo tudo de y de s e do lado direito tudo de u de s. O que eu vou fazer é passar esse u de s dividindo e esse termo aqui dividindo, e eu fico com a minha função de transferência g de s sendo y de s sobre u de s, que é igual a 5 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Seguindo, a gente vai falar de polos e zeros. Então, polos e zeros é mais uma vez um conceito muito importante, mas que é bem simples. Vamos lá. A forma geral de g de s de uma função de transferência para um sistema slit, sendo slit um sistema linear invariante no tempo, que são os sistemas que a gente vai trabalhar na disciplina, vai ser g de s igual, no numerador eu vou ter um polinômio em S dado por Bm, Sm mais 3 pontinhos mais B1S mais BO. Esse polinômio de cima, ele vem dos termos de U. E o polinômio de baixo do denominador vai ser Sn mais An-1 S de n-1 mais 3 pontinhos e termina com A1S mais A0. E esse polinômio aqui vem dos termos do y.
E aí a gente chama isso de um n de s, que é meu polinômio do numerador, e um d de s, que é meu polinômio do denominador. Sempre eu vou ter n maior ou igual que m. E o que são meus zeros e polos? Os zeros são as raízes do numerador, ou seja, as raízes do meu polinômio n de s, quando eu faço n de s igual a zero. E os polos são as raízes do denominador, ou seja, as raízes do meu polinômio d de s, quando eu faço d de s igual a zero. Simples assim. Então vamos ver alguns exemplos. Se eu tiver uma função de transferência s mais 6 dividido por s ao quadrado mais 5s mais 6, para o zero eu igualo isso aqui a zero, a parte do numerador, e eu fico com s igual a menos 6, vai ser meu zero. Para o denominador eu igualo a zero esse polinômio, e eu fico com s menos 2 e s menos 3, são meus polos, né? Essa outra função de transferência aqui, 1 sobre s mais 1 sobre rc, é uma função que vem aqui de um sistema elétrico, por isso esse rc. A gente vê que não tem s no numerador, então ele não possui zeros, e ele só tem um polo, né? Quando eu igualo isso aqui a zero, eu tenho s igual a menos 1 sobre rc. E por fim, o terceiro, eu tenho g de s igual a s ao quadrado mais 2s, dividido por s ao cubo menos 3s ao quadrado mais 9s mais 13. Então, quando eu igualo isso aqui a zero, eu obtenho os zeros s igual a zero e s igual a menos 2. Igualando o denominador a zero, eu fico com s igual a menos 1, s igual a 2 mais j3 e s igual a 2 menos j3, né? Esses são meus polos.